Nós estamos em contato com o deputado federal Pedro Uczai para falar sobre algumas demandas aqui da região. E temos aí informações sobre o canal Extravasor Beira-Rio, trecho 3 da macrodrenagem, e também, olha só, Rodrigo, informações sobre a execução da barragem do rio Itajaí-Mirim, que é a barragem do Botuverá. Tem um valor aí de cerca de 155 milhões, 51 milhões para o canal Extravasor, está incluído agora no PAC, e também 155 milhões aí para a execução da barragem. Mas o deputado vai conversar com a gente sobre isso, agora já estamos em contato com ele. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, deputado? Como é que está? Os amigos da Rádio Cidade. Sim, é sempre bom falar de Brusque. Eu que morei 3 anos em Brusque, fiz minha primeira faculdade, né? Meu primeiro estudo universitário foi na FEB, né? Hoje Unifeb, nossa querida universidade comunitária. Então é sempre uma alegria, uma honra conversar com vocês. Muito bem, seja bem-vindo, deputado. Vamos começar a falar sobre esses valores que foram passados para a gente aí. Inicialmente esse do canal Extravasor, o trecho 3 da macrodrenagem aí da Beira-Rio, 51,6 milhões, deputado. Foi definido quando, deputado? Ao longo do ano, os municípios foram provocados a apresentarem projetos em 4 áreas para essa etapa do PAC: macrodrenagem, saneamento básico, abastecimento de água e mobilidade urbana. No mobilidade urbana, em Santa Catarina, foi contemplada na nossa capital catarinense, 159 milhões de reais para o BRT. Todos que visitam a nossa ilha de Santa Catarina sabem o desafio que tem a mobilidade humana e urbana. Depois, na área de macrodrenagem, as grandes cidades e os municípios contemplados, principalmente as regiões onde são atingidos por enchentes, como no Vale do Itajaí, lá em Pouso Redondo, Rio do Sul, a região de Itajaí, o próprio Itajaí, no Itajaí-Mirim, 114 milhões de reais, Joinville, uma obra de 205 milhões de reais, Blumenau, e Brusque, nessa região, 51,6 milhões na área da drenagem, de evitar enchentes. Eu vivenciei a enchente de Lei Silva em 83 e 84. Foi os 3 anos, 83 e 84, e morava em Brusque. Então eu tenho a dimensão do que significa a enchente e o sofrimento humano para as famílias quando são atingidas. Então 51,6 milhões, aí porque você já falou no trecho 3, e os 155 milhões para a barragem aí no Botuverá. Ou seja, recursos que vão efetivamente atender uma demanda estrutural dos 2 bilhões de reais anunciados pelo PAC para Santa Catarina. Nós estamos falando aí 206 milhões de reais para a região de Brusque, Botuverá e Brusque, para fazer essas 2 obras estruturais fundamentais para a região, evitar sofrimento humano, para melhorar a situação das cidades, para pensar o desenvolvimento das cidades de uma forma mais sustentável e que efetivamente a gente evita tragédias depois também que vivemos do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos gaúchos, que foi uma grande tragédia e está sendo ainda para milhares de famílias do Rio Grande do Sul. Nós efetivamente temos que investir em contenção de encostas, como foi na etapa anterior do PAC. Todos os municípios de Santa Catarina foram contemplados. Agora, macrodrenagem para Brusque de 51,6 milhões, Botuverá 155,2 milhões de reais. O deputado, esse valor inicial aí de 51,6 milhões aí para o canal Extravasor, o trecho 3 aqui da Beira-Rio,
que é uma etapa seguinte a essa que está em andamento, né? Esses valores deverão estar à disposição do governo municipal. Como é que vai ser essa distribuição? Como é que vai ser esse recurso? Vai chegar aqui em Brusque? Boa pergunta. Então agora, no orçamento, tanto do PAC, Orçamento Geral da União, quanto do orçamento previsto no FGTS Caixa, que é em forma de financiamento de médio e longo prazo, todos os municípios que têm capacidade de endividamento, que foi contemplado também em forma de financiamento, eles têm condições agora de agilizar, porque o dinheiro está garantido, o orçamento está garantido, o recurso está empenhado para essas obras definitivamente. Não tem qualquer risco de os municípios não terem esse recurso disponibilizado, porque está dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, votado no Congresso Nacional e agora classificado e disponibilizado nessa etapa por município brasileiro e por município catarinense. Então, esses recursos agora é só o município e buscar fazer as tratativas junto do governo federal, junto dos espaços governamentais para implementar esses projetos tão importantes, tão necessários para Brusque, para a região. Eu acompanhei o PAC Seleções anterior, de toda a região de Brusque, da região, a própria cidade de Brusque foi contemplada com uma unidade básica de saúde de 2.783.000 e agora 51,6 milhões aí para Beira Rio e também 155 milhões aí para Botuverá. Então é nessa dimensão que essa parceria do governo federal que vai se fazendo para os municípios onde mais precisam. E como não sabemos que Brusque, Blumenau, Itajaí, que mais precisam macrodrenagem, é evitar enchentes futuras, é evitar a destruição de patrimônio futuro, é evitar sofrimento humano no futuro, inclusive vidas futuras. Então, por isso que são projetos estruturantes e é isso que muda uma cidade. Muito bem. Rodrigo. Deputado, bom dia. Um questionamento, a gente falou sobre a parte de verba da questão da drenagem. Importante, eu acho que essa parte, pelo que a gente entendeu, já está equacionado, já está resolvido, beleza. Mas tem uma parte ainda que está travada na parte legal, porque foi feita a mudança no Senado, daquela questão da delimitação do Parque do Itajaí. Essa parte foi superada. Faltam duas partes. E aí vem a minha pergunta, que é a questão na Câmara, que tem que ser feita a aprovação e tem que seguir para a sanção ainda. O senhor tem algum tipo de acompanhamento da parte legal disso, que diz respeito à delimitação, à redelimitação do Parque da Serra do Itajaí, para que seja feita a liberação ambiental disso, que tem uma parte legal que está tramitando em Brasília? O senhor tem alguma informação sobre isso? Porque a parte financeira, ok, mas tem ainda uma trava legal que está circulando em Brasília. Você tem informação sobre isso? Sim, particularmente em relação a Botuverá, que essa que é a questão central que precisa a legalização desse novo parâmetro na área ambiental. Nós acompanhamos várias conversas, o governo está muito sensível e acompanhando junto do Congresso Nacional para fazer as mudanças legais e agora já está no âmbito da Câmara. Eu pessoalmente, nesse momento, me encontro em licença para que a nossa colega vereadora, então, e hoje deputada federal Carla Aires de Florianópolis, está assumindo e ela está acompanhando de par e passo com a nossa equipe em Brasília toda essa tramitação para dar condições legais para a implementação das obras. Eu não tenho dúvida que no mês de agosto tem 2 semanas de sessões na Câmara dos Deputados e 1 semana no mês de setembro. Acredito que nós deveríamos jogar todo esforço, Cobalcini, que é o nosso coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, fazer todo um esforço concentrado suprapartidário para tramitar e dar vazão a essa
nova condição legal para a implementação dessas obras estruturantes em toda a região do Vale de Itajaí-Mirim. Essa execução, deputado, esse recurso, ele vem, no caso da barragem, né? Ele vem para o governo do estado. Como é que vai ser feita essa execução? Sim. É por aqui que Sim. faz a licitação, tudo? Todo o governo do estado. Então é bem importante essa pergunta de Dirley Silva e o Rodrigo que questionou. O recurso de 51,6 milhões para Brusque é via prefeitura, via poder público municipal. E Botuverá é via governo do estado, onde o governo do estado que acessa o recurso e implementa a obra de Botuverá. Por isso é bem importante essa distinção e quem vai recepcionar esses recursos do PAC drenagem para o Botuverá é governo do estado e para a Beira Rio é o município de Brusque. Mais alguma coisa sobre isso ainda, Rodrigo? Ô, deputado, uma pergunta, aquele projeto que o senhor encaminhou na Câmara, não, a pergunta é se ele já está em andamento e se já está valendo, que é o projeto, o programa Pé de Meia. Já está valendo para os próximos anos, deputado? Já está valendo agora. Vocês sabem, eu fui estudante de Brusque na FEB e depois, quando eu fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação, vi muitos estudantes deixarem de estudar. E aí eu propus o artigo 170 das bolsas de estudo, né, que tantos jovens em Brusque e a região estudaram nas nossas universidades com essa bolsa de estudo. Mais de 500 mil que tiveram o sonho realizado de estudar numa universidade. Tinha uma demanda enorme, 480 mil jovens desistiram no primeiro ano do ensino médio no Brasil. Isso para um país que quer ser nação, quer ser desenvolvido, isso é uma tragédia. E esse abandono faz com que a média dos jovens receba no mínimo R$ 1.350 por mês. Por isso que o Pé de Meia é uma lei que a gente fez, eu fui o relator da lei, ajudei a construir a lei para 2,5 milhões de jovens. Nesse momento, 2,5 milhões de jovens recebem o Pé de Meia. 32 mil jovens de Santa Catarina recebem o Pé de Meia, que funciona da seguinte forma: o jovem recebe R$ 200 por mês ao longo do ano, R$2.000. Esse ele pode gastar, tendo frequência de 80%. No final do ano, ele aprovou, recebe mais R$1.000, mas esses ele não pode retirar, fica numa poupança rendendo. No segundo ano, da mesma forma, R$200 por mês. No final do ano se aprovou mais R$1.000, também não pode retirar, fica na poupança. No terceiro ano, R$200 por mês, 2.000, mais 200 se fizer o Enem para chegar à universidade e no final do ano mais R$1.000 e mais o rendimento que teve, R$9.200 mais o rendimento. O empresário que está nos ouvindo pode dizer: bolsa de estudo para o ensino médio, qual é a mudança que ocorre? 3 mudanças. Primeiro, melhora o salário do jovem, de 1.350 para uma média de R$2.200, portanto melhora a vida dessa juventude e dá uma oportunidade de trabalho técnico. O segundo, melhora a produtividade da economia e melhora o PIB do próprio país. E por isso que ele deu tão certo o Pé de Meia, que tenho muito orgulho como professor de uma universidade há 30 anos, que agora no segundo semestre nós vamos ampliar para mais 1.200.000 jovens no nosso país. Eu tenho convicção que a educação é a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos. Comemoramos 200 anos de imigração alemã. Vê como que a descendência alemã valoriza o tema da educação. Agora estamos comemorando a imigração italiana também. Eu sou descendente de ucraniano e polonês. Tenho sempre a dimensão da escola, do estudo, e por isso que buscamos agora mais 3 institutos federais para Santa Catarina, Tijucas, Mafra e Campos Novos. Estamos ampliando cursos de medicina para o estado de Santa Catarina, como curitibanos agora na Universidade Federal. Queremos Blumenau e Joinville
na Universidade Federal de Santa Catarina para formar mais médicos para os nossos municípios catarinenses. Então, para o nosso povo catarinense, para o nosso povo de Brusque. Então, o pé de meia é a bolsa de estudo do ensino médio para a nossa juventude estudar como melhor herança. Eu, quando dei uma entrevista em Laguna, Dirley, um senhor chegou lá no bar onde nós estávamos comendo um lanche depois da entrevista e ele disse: ô, seu Pedro, tu que fez essa lei das bolsas de estudo do artigo 170? Sim, expliquei, que muitos desistiam. E ele diz: eu ganho um salário mínimo, eu sou servente de pedreiro. A minha filha está se formando em arquitetura porque ganhou 4 anos e meio essa bolsa de estudo. Ô, seu Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer de um sonho que a gente realizou. Por isso que a gente tem lutado tanto para ter Instituto Federal em Brusque, para ter Instituto Federal em Gaspar, para ter Instituto Federal em Blumenau, para ter mais cursos nas universidades públicas e bolsa de estudo do artigo 170, 171 e o pé de meia, que é a bolsa de estudo do ensino médio. 2,5 milhões de jovens no Brasil recebem essa bolsa de estudo. Muito bem. Deputado, agora vamos lá, questão política. A eleição na Venezuela, uma coisa que chamou a atenção foi essa decisão do Partido dos Trabalhadores de apoiar a eleição, né? Até agora o governo federal não se manifestou de maneira oficial. E eu vi uma matéria do seu colega, deputado Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, divergindo do partido e dizendo que não foi consultado. Eu sei que o senhor acabou de mencionar há pouco que não está atuando porque cedeu um tempo aí para sua deputada. Isso, que é de Florianópolis, da capital, né? Sim, isso, é vereadora de Florianópolis. Isso. É primeira suplente, vereadora de Florianópolis e agora está na condição de deputado federal. Tá. O senhor tomou conhecimento dessa reunião online que aconteceu para o partido definir esse posicionamento? Porque, segundo o Reginaldo Lopes, que é deputado por Minas, ele não foi consultado. Então, eu acho que cada um... A informação que eu tenho que teve uma reunião e quem esteve na reunião, por unanimidade, decidiram legitimar o processo eleitoral da Venezuela. Eu acho que os questionamentos sempre são legítimos, como o próprio governo brasileiro está buscando mais informações para diplomaticamente se posicionar, e os partidos políticos no mundo inteiro e na América Latina e no Brasil pode se posicionar sobre os outros países, sobre os pleitos eleitorais. Agora, uma coisa para mim, cada país tem sua soberania e tem que resolver os seus problemas. Nós, no Brasil, temos os nossos, e inclusive nos processos eleitorais, também tivemos uma experiência de tentativa de negação de resultado aqui, que desembocou no 8 de janeiro aqui no Brasil, como a Venezuela, desde 2004, tem muitas experiências eleitorais, como consultas, etc. E é o voto eletrônico, e esperamos que se esclareça publicamente tudo o que está acontecendo na Venezuela. Cada país tem que enfrentar seus problemas. Como diz o presidente do México, muitos governos querem interferir no governo do outro, muitos prefeitos não vão interferir na prefeitura do outro, muitos governos do estado não vão interferir no governo do outro estado. E como um país também tem que acompanhar, sim, e se não tiver legitimidade o processo, tem que questionar, tem que criticar e tem que não legitimar. Mas, por outro lado, a gente precisa ter cautela, e acho que o partido tem posição política e eu respeito a decisão no sentido de legitimar o processo, porque por mais que se questione
por mais que se diz fraude, mas até nesse momento, tanto de um lado que o governo não conseguiu apresentar todas as atas, mas também a oposição não conseguiu apresentar uma prova de fraude. Então, por isso que tem que estar acompanhando. Nós não queremos viver a experiência de ter dois presidentes, que foi um processo traumático na Venezuela. O povo da Venezuela tem que escolher seus dirigentes democraticamente. É isso que eu defendo, e aí eu não tenho condições de dizer se teve ou não fraude no processo eleitoral, porque isso tem que ser acompanhado. Em 72 horas, portanto, hoje é o prazo que eles têm condições de apresentar as atas. Tem experiência nos Estados Unidos que às vezes demora 36 dias, tem outros países que demoram uma semana, e acredito que vai se buscar uma solução pacífica para a Venezuela, sem violência, porque a violência não resolve o problema, aprofunda os problemas de um país. Deputado, o presidente Lula estará em Santa Catarina na semana que vem, se eu não me engano, né? Que é da inauguração do contorno viário de Florianópolis. Aliás, a primeira visita oficial que ele faz no estado em praticamente 2 anos de mandato, né? 2 anos que são completados no início de 2025. Como é que você avalia essa visita que vem aqui a Santa Catarina? Como é que espera ser a recepção ao presidente aqui? Muito positiva. O povo catarinense sempre foi acolhedor com suas lideranças. Eu tenho muito orgulho de ser catarinense, que ama esse estado. Segundo, é uma obra fundamental para a Grande Florianópolis, para todos que usam a BR-101. E agora, mais do que isso, estamos fazendo a otimização do contrato de concessão da 101, e se prevê nos próximos anos um investimento de 8,5 bilhões, principalmente nessa região de Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e o túnel do Morro dos Cavalos. Também vamos reativar e otimizar o contrato da BR-116, e vamos continuar investindo 1 bilhão e 100 na 470, na 280, na 282, na 158, na 163 e na 285, concluir com a divisa com o Rio Grande do Sul. Portanto, a infraestrutura em Santa Catarina passou a ser grande prioridade do governo federal. 2022 foram 264 milhões, 2023 foi 1 bilhão e 100, em 2024 vai passar de 1 bilhão os investimentos diretos do governo federal, além da otimização dos contratos. Então, o presidente tem colocado Santa Catarina na infraestrutura como uma das grandes prioridades, que mais executou obras no Brasil. O contorno viário é uma concessão, mas o governo acompanhou passo a passo para acelerar esse projeto. E, ao mesmo tempo, se a gente pegar o PAC da primeira etapa, PAC Seleções, R$1 bilhão, uma unidade básica de saúde e quase 3 milhões para Brusque. Agora, o PAC Macrodrenagem, só para Brusque 51,6 milhões, Botuverá 155 milhões no Itajaí Mirim. Como dá 2 bilhões aí essa etapa. Teve no PAC Minha Casa Minha Vida, teve a primeira etapa também de investimento do Mais Médico, está chegando 1.000 médicos em Santa Catarina. E a região também está acolhendo vários médicos do governo federal. Então, nós estamos colocando Santa Catarina como uma grande prioridade nacional, e não tenho dúvida que o povo catarinense, que sempre acolheu qualquer presidente da República, independente de partido político, de posicionamento, quem votou, quem não votou, o presidente é eleito, ele tem que cuidar do Brasil inteiro, de todos os estados, e não tenho dúvida que Santa Catarina tem sido uma das grandes prioridades. Se eu pego o Paraná, o PAC atual, lançado semana passada, foi de 1,3 bi. Claro, o Rio Grande do Sul foi 6,5, porque por razões óbvias, mas Santa Catarina foi 700 milhões a mais que o Paraná, 2 bilhões de reais a mais para Santa Catarina. Então, acho que esse cuidado com as necessidades de Santa Catarina estão sendo olhadas, observadas, e o povo com certeza vai recepcionar, como recepciona qualquer liderança política, no respeito democrático, mantendo a divergência, mantendo a pluralidade política e cultural que nos faz ricos em Santa Catarina, que é a vivência entre os que pensam diferente.
O deputado, hoje está valendo aquele prêmio Congresso em Foco, né? Parece que hoje é o último dia aí de votação. Último dia. Olha aí, Dirley, Rodrigo, todos que estão nos ouvindo, nós estamos fazendo entre os 150 deputados mais influentes do Congresso, eu fui selecionado também para disputar agora uma consulta popular onde o povo de Santa Catarina pode votar. Quem conheceu toda a história minha das lutas das universidades comunitárias, do artigo 170, das bolsas de estudo, toda essa construção da educação, da saúde, das lutas por mais institutos federais e universidades, eu convenci na época, inclusive, a ter a segunda universidade pública em Santa Catarina. Quem vê essas pautas como importante para si, para os seus filhos, pode depositar um voto de confiança no Congresso em Foco. Hoje, pode acessar lá www.congressoemfoco.com.br e acessar e depositar um voto de confiança para que Santa Catarina possa ter seus representantes defendendo o nosso estado e abrindo as portas em Brasília. Eu quero continuar tendo esse papel histórico. Cada momento da história, Dirley e Rodrigo, o povo decide um caminho. Nesse momento da história, eu até conversava com a Carolina Detone, ela dizia: agora, Pedro, você se aproxima desse governo como eu estava próximo do governo anterior, e cabe mais responsabilidade para mim. Por isso, quando eu acompanho todas as obras de infraestrutura, para Brusque 51 milhões, Botuverá 155 milhões que vai ser administrado pelo governo do estado, 114 milhões em todo 320 para Itajaí, 205 para Joinville. Todo esse acompanhamento que a gente está fazendo da BR 470, 280, a 101 agora, porque temos essa responsabilidade agora. Se a democracia definiu que o presidente da República fosse o presidente Lula, eu tenho que ajudar a abrir portas em Brasília para todos os municípios serem contemplados. Por isso que eu estou muito contente, e quem quiser entender que eu mereço um voto de confiança, vote lá no Congresso em Foco, e eu vou agradecer profundamente para eu continuar lutando por Santa Catarina. Bom, eu vou encerrar a entrevista, que o tempo aqui é nosso adversário, mas antes dizendo que a gente vai cobrar do deputado Pedro Cuzai, assim como vamos cobrar do deputado Cobalcini, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Isso, nós vamos entrar em contato com ele, principalmente, deputado, sobre essa situação da barragem de Botuverá e futuramente nós trabalharmos aí, nós da imprensa e vocês aí lá na Câmara dos Deputados, e principalmente o nosso Fórum Parlamentar, para definitivamente sair do papel esses valores que o senhor mencionou aí para a barragem, que ela comece a ser realmente construída, né? Não ficar somente no papel, não ficar somente no discurso, nem da informação. A gente vai cobrar do senhor, assim como vamos cobrar dos demais deputados aí que compõem o nosso Fórum Parlamentar. Muito obrigado, deputado. Mas muito obrigado, Dirley, Rodrigo, a todos os nossos amigos ouvintes da cidade. Pode cobrar, essa é a tarefa. A própria imprensa exerce esse poder cidadão de cobrar de nós, deputados. Ontem eu conversava com a Ana Paula Lima, que é de Blumenau, que também está acompanhando como deputada federal todas as ações do PAC na região também, e ela vai ser parceira dessa construção e dessa viabilização também junto do Congresso e do governo federal para viabilizar não só os 51,6 milhões para o canal extravasor aí da Beira Rio, no trecho 3 aí de Brusque, como também os 155,2 milhões de reais para a barragem Botuverá, que é a relação com o governo do estado. Então pode contar conosco, vamos acompanhando todas essas ações e obras para que efetivamente movimente a economia, gere emprego, gere obras, gere atividade e ao mesmo tempo gere qualidade de vida, evitando enchentes, evitando tragédias futuras diante das mudanças climáticas que estão se processando. Estou indo inclusive essa semana para a Colômbia, no Congresso Pan-Americano de deputados e senadores do Canadá, do México, dos Estados Unidos, das América Central e da América do Sul, para discutir sustentabilidade. Minha área acadêmica é energia limpa, renovável,
sustentabilidade na América Latina, na América toda, e vou fazer uma grande fala sobre energia, sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, para cuidar da economia e fazer com que esse planeta seja cada vez melhor para se viver, e por isso que essas ações são fundamentais. Então, conte conosco. Um grande abraço de Lei Silva, Rodrigo Santos, a todos os nossos amigos ouvintes da cidade, da minha querida cidade de Brusque, que me acolheu por 3 anos, onde construí minha primeira base acadêmica, universitária. Foi Brusque, onde deixei muitos amigos, e sempre que chego tenho até minhas padarias preferidas de Brusque, como também os lugares onde frequentei por 3 anos seguidos. Muito obrigado, bom dia a todos.